Pai não é amigo do filho. Eu disse aqui o seu no começo. Pai é pai. Pai tem responsabilidade, né? E a forma como educam em alguns lugares, assim, se não tiver uma orientação forte das escrituras, da Bíblia, da igreja, é uma forma em que vai atacar ferozmente esse caráter da necessária autoridade do pai em relação aos filhos. Você não acha que essa crise de autoridade na liderança, no sentido geral, tem a ver com a falha dos pais na educação dos seus filhos? Porque eu lembro que eu fui educado assim. É claro que tinha um exagero, né? Mas quando meu pai estava na sala conversando com algumas pessoas, eu não podia entrar e falar e gritar e pedir. Não. Quando eu chegava na sala e via meu pai conversando com outros homens na sala, eu simplesmente me recolhia e era um respeito, era sim, senhor. Não é, hoje se chama de você, o pai e tal. E era uma reverência, um respeito. E quando vinha uma reclamação da escola, o pai me corrigia. Não corrigia o professor, me corrigia. E hoje há essa inversão, né? O senhor está absolutamente correto. Os pais hoje estão cedendo a essa lógica com medo de serem considerados opressores, quando na Exatamente. realidade eles são chamados para serem pais. Pai não é amigo do filho. Eu disse aqui o seu no começo. Pai é pai. Pai tem responsabilidade, né? E a forma como educam em alguns lugares, assim, se não tiver uma orientação forte das escrituras, da Bíblia, da igreja, é uma forma em que vai atacar ferozmente esse caráter da necessária autoridade do pai em relação aos filhos. Uma vez um jantar, né, em determinado local, tem uma criança assim desse tamanho, não sei nem a idade dela, mas era quase que menor do que a mesa, né? E a criança dizia assim, no jantar, com a família e os convidados: papai senta aqui, mamãe senta aqui, fulano senta aqui. Eu estava só olhando assim e pensando: eu quero ver esse menino apontar para mim. Era um menino que era menor do que a mesa, determinando onde todos os adultos iriam se sentar na mesa, e todos iam ali e achavam interessante e faziam aquilo. Coisas mínimas. O senhor quer ver outra coisa interessante? Acontece em toda a igreja isso. Casal cristão, tudo, tem um menino pequeno, aí terminou o culto, vai embora para casa. Aí o pai senta na frente, a mãe amarra o menino naquelas cadeirinhas de proteção, que são boas, né? Mas o menino fica parecendo um astronauta ali, todo, né? Se mandar para a lua e voltar, ele vem sem nenhum problema. E a mãe senta onde, pastor? Do lado do menino, em vez de sentar do lado do pai. O pai é Uber, por exemplo, naquele momento ali, não é verdade? Então você começa a passar a sensação da criança que a criança é dona das coisas. A criança é a peça principal. Então a criança hoje é quem determina as coisas. Tem gente que deixa de ir para a igreja quando tem filho porque o menino tem que dormir tal hora. Então, o senhor está entendendo? Então, isso são informações que a cultura dá o pano de fundo sobre o qual essa metodologia de ensino vai sendo passada, e os pais vão cedendo a isso quando não são ensinados. Daqui a pouco você tem verdadeiros monstros criados que não podem receber ou não. Não, hoje, inclusive, em alguns lugares do Brasil, acho que falta professores e professoras por causa da violência na escola em relação aos filhos que não enxergam os professores como autoridade. O senhor mesmo falou, né, que se o senhor eventualmente fizesse alguma coisa inadequada enquanto criança, o seu pai ia brigar com o senhor. Hoje em dia vai brigar com o professor. Sim, sim. Não, hoje um diácono vem reclamar para a mãe que o filho deu trabalho, ela vai falar com o pastor que o diácono está errado. Aí as famílias às vezes trazem os meninos para a igreja. Os meninos parecem uns Osama Bin Laden mirim, não é verdade? Aí pega os meninos que quer a igreja, num dia na semana, dê conta do menino que a mãe não faz. Exatamente. Existe até a terceirização para a própria igreja, né? Do que cabe à família. Na nossa época tinha coisas assim, né, pastor, que devem ser retomadas, né? Eu digo que o primeiro míssil teleguiado já inventado foi a chinela japonesa da mãe. Eu falo teleguiado porque, não sei se o senhor se lembra, até curva fazia, não fazia? É verdade. A pessoa virava a esquina, a chinela ia atrás, eu não sei como é que conseguia aquilo, né? Então, assim, então é o tipo da coisa, menino chorando, que conversa é essa, rapaz? Engula seu choro, rapaz. Sim, Engula o choro, rapaz, você tá doido para chorar, né? Doido também apanha. Exatamente. Não é verdade? Então, assim que as pessoas eram criadas. Hoje em dia, não. São criadas de maneira absolutamente
leviana e se tornam senhores de si próprios, quando na realidade o mundo não vai permitir que isso seja feito, ele Exatamente. sair ali da proteção familiar. Exatamente. Mas eu queria que você falasse um pouquinho do seu livro agora, porque eu achei esse tema aqui tão importante, não é? As bases satânicas do comunismo. Primeiro, por que que é tão importante nós, como igreja, pastores, conhecer mais sobre esse assunto? Muitos colocam a esperança na política, pastor, mas a esperança para o que está acontecendo aqui é, em primeiro lugar, da família e da igreja, decorrentes da família e da igreja. O cristianismo é a solução para o que nós estamos passando. E as duas principais instituições do cristianismo são a família e a igreja. E existem movimentos de descristianização, de ataque ao cristianismo. Entre esses movimentos, existem 3 movimentos principais, que são o rentismo globalista, o Islã e o comunismo ideológico. O comunismo ideológico é um movimento perverso de atacar a família, atacar a igreja, e nós temos que entender que as bases desse movimento decorrem de um ódio contra Deus. Então, Marx não era alguém que era indiferente contra Deus. Nós vamos ver nesse livro aí que Marx tinha ódio contra Deus. Quando nós lemos a literatura de Marx em poemas e poesias, nós vemos toda essa manipulação da realidade para satisfazer anseios contrários a Deus. Então, essa é a base e também a orientação, né? Para que nós tenhamos nos nossos filhos e nas nossas igrejas o treinamento adequado para que nós saibamos como estarmos imunes aos ataques do comunismo ideológico. Existem várias áreas que nós podemos falar desses ataques. O primeiro é pela linguagem, que nós já falamos aqui. O segundo é a educação. Você veja que hoje se abandonou a educação dos filhos, das crianças. A escola hoje, o senhor tem notado isso na igreja, que tem crianças com 6, 7, 8, 9, 10 anos de idade que não leem. Quando uma criança com 5, 6 anos tem que ser capaz de ler 60 palavras por minuto, e uma criança com 7, 10, 11 anos não lê. E os pais estão sendo ensinados errados, porque os pais estão sendo incentivados em vez de ver que o método não funciona, o método da escola, que abandonou o método fônico que funcionava e adotou o método global que não funciona, os pais hoje estão desesperados por um diagnóstico para a criança. Então, o que está havendo hoje é uma psiquiatrização do mundo, em que as crianças são consideradas dislexia, descalculia, desortografia, dislalia, TDAH, autismo num espectro exageradíssimo. Isso tem acabado com a família. Então, a família e a igreja têm de entender essas armas e manipulações que são de origem satânica para que possam se proteger. É uma questão de sobrevivência. Então, o marxismo, por exemplo, tem uma agenda que o propósito realmente é destruir a família. Tem uma agenda de destruição da família por várias áreas, né? Nós falamos da linguagem, outra área é a efeminização do homem, não é? A hipersexualização das crianças. Lá na escola de Frankfurt, nós tivemos vários teóricos que pensaram sobre isso, né? No caso da sexualidade, tivemos Marcuse, por exemplo, que pensou sobre isso. Hoje, o que esse movimento cultural faz é exatamente propor a adultização de crianças e infantilização de adultos. Olha que coisa. Nós temos crianças adultizadas e adultos infantilizados. Isso é um ataque feroz à família. E tem também o empoderamento da mulher, o enfraquecimento do homem, né? Feminismo. Feminismo. Então, esses são movimentos que são chamados coletivistas. O que é isso? São movimentos do comunismo ideológico que colocam as pessoas em categorias. O senhor não mais se define como um indivíduo, mas se define por uma característica. Por exemplo, o negro não é um indivíduo, ele é alguém que tem que ter uma pauta política negrista. Se você for negro e não pensar de acordo com aquela pauta negrista, você é atacado. Uma vez eu vi um podcast, tinha 2 negros, né, e um branco, nem estava prestando atenção na cor, né, da pele dele, como brasileiro é tudo misturado, não tem... E um negro deu uma opinião lá, o outro negro rebateu assim: epa, rapaz, isso aí não é opinião de pretão, não. Como
como se a cor da pele fosse determinante para dizer como a pessoa pensa. A cor da pele é de só menos importância, não tem importância nenhuma para nada. Aham. Não é verdade? A não ser para. Dizem que o negro tem maior proteção solar, tem essas coisas. Mas como você pensa, o que que. Não tem menor importância. Então, quer dizer, é uma nova senzala ideológica. Você coloca o negro no negrismo. A mulher é colocada no feminismo. Uhum. O homossexual no LGBTismo. O índio no indigenismo. Quem gosta do indigenismo não é o índio, pastor. É o indigenista. Interessante. É o indigente. Quem gosta do feminismo não é a mulher, é a feminista. Uhum. E assim sucessivamente. Eu estive na fronteira, né, com Colômbia e Peru, depois da floresta amazônica, lá, fazendo um evento, uma ação lá importante, e nós vimos lá o horror que é o indigenismo para o índio. Uhum. Né? Aliás, índio é outra palavra que não quero que a pessoa fale. Por quê? Eu cresci comemorando o dia do índio. O senhor sabia disso? Não sabia. Não pode chamar mais índio, pode chamar povos originários ou indígena. Quando nós temos essa fragilidade da linguagem, nós perdemos a capacidade de pensar adequadamente. Uhum. A linguagem é atacada em todas as áreas, né? A sigla LGBTQ, QU, QI, mas eu sei que tem esse Q. Esse Q aí quer dizer queer. O que é queer? Ninguém sabe. É uma palavra que você é obrigado a adotar sem ter significado. Eu falo e a outra pessoa define. Ela não tem significado? Não tem significado. Ninguém sabe o que é queer. É uma palavra que pode ser qualquer coisa. Quem define é o outro. Então, como é que eu falo algo e o outro define? Exatamente. Então, Como é séria essa questão da linguagem, né? a linguagem é uma questão importantíssima e, às vezes, muito menosprezada pelas famílias. E o senhor, cujo ministério é voltado para a família, o senhor vai entender. Veja bem, às vezes os pais não se incomodam que os filhos falem de forma que não gostaria que eles pensassem, Uhum. como se fossem coisas distintas. O senhor está entendendo? Vou dar um exemplo aqui para o senhor. A pessoa chega assim na escola e diz, olha, o casamento, a escola, na sua casa, o senhor ensina para o seu filho, o casamento é entre um homem e uma mulher. O casamento é entre um homem e uma mulher. Mas na escola ele vai aprender casamento entre qualquer coisa, né? Homem e homem, tal, tal. Aí você chega para o seu filho e diz, olha, meu filho, casamento é entre um homem e uma mulher. Mas na sua prova da escola, quando você for responder lá, você responda do jeito que a professora está dizendo, porque senão você vai ter nota baixa. Você, no exercício da autoridade de pai, está induzindo Ele acreditar naquela mentira. a criança se expressar na prova de uma forma contrária à que você gostaria que ele pensasse. O que acontece com isso, pastor, é o seguinte, que essa indução de comportamento que desloca o comportamento da criança da base de moralidade que você ensina, ela não fica irresoluta, sem solução. Uhum. A base de moralidade passa a mudar, mover, para dar sustentação à forma como a criança está sendo induzida a agir. Eu trato disso no outro livro também. Está sendo induzida a agir. Então, daqui a pouco, a criança está fazendo o quê? Está pensando da forma que fala, está agindo da forma que pensa. Exatamente. Então, da forma que você fala, você pensa, da forma que você pensa, você age. É interessante quando eu falo isso, né? Na igreja, às vezes tem uns pais que chegam para mim e dizem assim, mas pastor, o que é que eu vou fazer se meu filho tirar nota ruim porque disse lá que o casamento entre um homem e uma mulher? Eu digo, meu querido, a minha resposta em relação a isso é uma das mais simples que eu vou dar, assim, eu não tenho nenhum tipo nem de problema em responder isso aí. Se seu filho chegar em casa com nota 0, porque na escola diz que o casamento é entre um homem e uma mulher, você vai dizer para ele, meu filho, vamos agora comemorar. Algodão doce, pipoca, sorvete, nós vamos comemorar. Vamos comemorar. Por quê? Porque ele está entendendo que se Jesus Cristo tem algum valor, ele tem que ser capaz de pagar o preço por isso. Ótimo.